Eu já compartilho aqui. Fala galera, boa noite. Primeiramente agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão aí junto com a gente. Peço desculpas, pequenos problemas técnicos aqui. Hoje é o terceiro programa, então falei com vocês, a gente ainda está aprendendo, a gente está ainda colocando, né, tudo nos eixos, se organizando direitinho. Obrigado, Derek e Roberto. Valeu, Léo. Participando com a gente. Doutor Derek, advogado, sócio da TRD Advogados. Derek, eu já vou começar te falando o seguinte, meu camarada. Sem formalidade. Pode deixar. Finge que você tá no quintal dos Damião e sinta-se literalmente em casa, tá bom, meu camarada? Só não vou ficar à tua vontade, senão acabou que eu vou levantar aqui e começar a samar. Rapaz, não quero ver essa cena. Mas, Derek, obrigado por estar aí com a gente. Galera, daqui a pouco eu vou estar compartilhando os links aí também para vocês estarem participando. Fala para mim, Derek e Roberto, quem é Derek e Roberto? Faz um resumão e vamos começar essa resenha aí no Pode Papo 360. Derek Roberto por Derek Roberto. Primeiramente, boa noite, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui participando dessa construção. Está começando aí esse Pode Papo 360 e eu estou feliz de estar aqui nos programas iniciais. Meu nome é Derek Roberto, eu sou advogado, sou nascido e criado na Fazenda Barra 3, um bairro periférico lá de Resende. Sou filho da Neia e do Roberto, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é pedreiro. E com muito estudo, muita dedicação, a gente conseguiu, e muitas políticas públicas de qualidade, a gente conseguiu, né, através dos estudos, ter um pouco dessa transformação social. E acho que é isso que dá um certo destaque para a gente participar desses programas e contar para outras pessoas dessa trajetória e tentar também inspirar outras pessoas. Isso aí, Derek se formou lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É isso aí, bacana. Derek, cara, o Pode Papo é para falar um pouquinho de tudo, né? A gente vai falar de cultura, a gente vai falar de trajetória, a gente vai falar de histórias que inspiram, né? E a gente vai falar de política pública. E o Derek traz uma história que inspira muita gente, né? Como ele falou, é filho, ele costuma dizer, né? O filho da empregada doméstica que virou doutor. Exatamente. E na verdade lá não é nem só um filho, né? Os 3 filhos da empregada doméstica que viraram doutores, com uma trajetória muito bacana, né? Então assim, a gente traz histórias que inspiram e a do Derek é uma dessas histórias. Eu acho que Resende ali tem muito a ganhar aí com essa história sua, a nossa região que vai também hoje estar conhecendo aqui através do Pode Papo. Derek, da onde que surgiu esse interesse pelo direito? Já tinha esse interesse? Não tinha? Como é que é isso, cara? Então, na verdade, cheguei a cogitar fazer direito, mas o meu sonho mesmo era fazer história. Eu cheguei a ser aprovado no vestibular para história lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas é a minha irmã, que foi a primeira pessoa da família a ingressar numa faculdade, né? Ela já tinha se formado, ela tinha entrado, né, para o curso de Direito na Estácio, e eu gostei da ideia, vi que aquilo era bom, e aí acabei optando por seguir os passos da minha irmã. Aí sempre que eu falo dessa questão da importância da representatividade, a representatividade para mim ela tem um rosto, e é o rosto da minha irmã. Porque foi a minha irmã que foi a primeira pessoa que foi lá e desafiou todas as circunstâncias. A minha irmã, para você ter ideia, ela trabalhava na Graal, que é muito comum, quem trabalha na Fazenda Barra vai trabalhar na Graal Embaixador, e geralmente, sim, é muito difícil. São poucos os casos de pessoas que pegam e ingressam numa instituição de ensino superior, e ela pegou e falou, eu quero isso para mim, desde pequeno. Eu lembro que desde pequeno minha irmã sempre falava, eu quero fazer direito, eu quero fazer direito. Ela entrou numa faculdade, ela conseguiu bolsa de 100% no ProUni, e aí foi quando teve essas condições de conseguir realmente cursar. Porque se tivesse que pagar, realmente minha família não teria nenhuma condição de fazer isso. Aí quando eu vi a minha irmã, eu fui fazer também. Meu irmão também já tinha 2 representatividades ali, que era tanto a minha irmã quanto eu. Ele também foi fazer direito. E agora nós somos 3 irmãos advogados e temos um escritório de advocacia que tem crescido bastante na cidade de Resende, que é a DRD Advogados. E aí a gente está aí nesse trabalho, nessa construção. Eu sempre gosto de falar também que a gente não é só um escritório de advocacia, a gente conta uma história. Falei que você pode ficar à vontade, enquanto isso eu vou mandando o link pra galera e compartilhando, Fica à enquanto tu vontade. vai contando a tua história. Beleza. Então, é quintal de casa mesmo. Beleza, então, meu camarada, então eu vou prosseguir aqui. Pode ficar à vontade. E o meu irmão também decidiu fazer direito, e a gente tem um escritório de advocacia está assim, bem consolidado. A gente começou atuando na advocacia online, digital, né? A gente
começou já sem um espaço físico e prestava atendimento a todo o Brasil. A história da DRD eu gosto de contar no seguinte sentido. Eu percebi essa disrupção que estava tendo na sociedade, né? As pessoas, antes, quando queria comer alguma coisa, a pessoa, ela tinha que ir no restaurante para poder comprar, né? Para poder se alimentar. Agora não, a pessoa pede no iFood, quem quer pegar um carro hoje em dia não vai mais em táxi, ainda existe, só que é pouco utilizado. Geralmente tem um Uber, tem um 99. E eu, até para namorar, as pessoas hoje em dia estão usando Tinder, enfim. E eu percebi que na advocacia também seria possível ter esse processo de disrupção. Ao invés da pessoa ter que ir, se deslocar até o escritório de advocacia, ela pode, através do celular, contratar um escritório de advocacia. E a gente já nasceu como nativos digitais. A gente já nasceu na internet e agora, depois que as demandas foram aumentando, essa questão mais administrativa, a gente viu a necessidade de ter um espaço físico. Mas isso tem, o quê? Alguns meses. A gente deve ter 3 meses aí com espaço físico. Antes, esses 5 anos de trajetória do escritório foi feito inteiramente digital. Assim, eu encaro, né? Eu não sei se é isso, mas eu encaro que a advocacia, o direito, assim, é uma coisa meio séria, né? Uma coisa mais fechada. Me falaram que tu era meio que o terrorista na infância e que tu fez tour por praticamente todas as escolas estaduais de Resende. Isso é verdade, isso, né? Não me orgulho tanto dessa propriedade. Eu comecei na minha trajetória escola desde o começo, né? Na Fazenda da Barra 3, do Clotilde de Souza. Depois eu fiz o professor Carlinhos. E aí, quando chegou a fase da adolescência, e essa revolta, essa vontade de mudar nada de coisa. Mas eu nem lembro por que eu era revoltado, mas eu era. Acho que era um pouco rebelde sem causa. Então é verdade que tu foi praticamente expulso de quase todas as escolas. Quase todas, não, de duas. De duas. Eu fui expulso do Souza Dantas, que na verdade não fui expulso. Tem um eufemismo, tem um termo mais suave. Eu fui convidado para me retirar da escola. E aí, eu não tive a opção de aceitar ou não, mas fica mais bonito contar assim. Pô, e aí eu paro pra pensar, né? Imagina seus professores que lá, caraca, esse menino não vai ser nada. É um terrorista, é um bagunceiro. E hoje vem doutor, praticamente. Doutor, praticamente não, doutor, dono de uma empresa. E aí, cara, como é que é isso? Eu já vi que você também voltou, inclusive, a algumas escolas que você estudou, para falar um pouquinho da sua experiência e tudo mais. Como é que é isso, Débora? Então, na verdade, todas as vezes que eu fui convidado a me retirar, as professores não olhavam dessa forma, como se eu fosse um sem futuro, porque paralelo a isso, uma coisa que eu gosto muito de me orgulhar, eles me expulsaram, mas em todas as escolas que eu frequentei, tem um troféu lá que eu fui campeão de xadrez nos jogos estudantis, em todas as escolas tem um troféu meu lá. Então eles já sabiam que assim, eu tinha potencial, era um cara focado, concentrado, só era difícil de administrar, por assim dizer. E aí todos os meus professores hoje são meus amigos, inclusive a Geisa, minha diretora lá do Pedro Braille Neto, hoje é minha amiga, amanhã tem uma agenda com ela, vou lá na casa dela tomar um vinho e tal, então não tem nenhum ressentimento e eu até entendo da parte dela de coração mesmo, falo isso ao vivo até olhando aí na cara dos telespectadores, olhando nos olhos, de verdade eu acho que foi o que ela encontrou para poder eu conseguir, sabe, sair com aquela fama de bagunceiro. Então eu cheguei numa outra escola já com um olhar diferente. Isso me ajudou bastante, me ajudou. Derek, você chegou a falar, cara, que assim, na verdade, se vocês não tivessem tido as políticas públicas, né, você, os seus irmãos, vocês não teriam condições de ingressar aí numa universidade, num curso superior. Cara, como é que é isso? E assim, qual a importância que você vê das escolas públicas? Como é as maiores dificuldades? Que ainda assim, a gente tem hoje as políticas públicas, mas se tem toda uma dificuldade ainda para a gente também conseguir chegar nessas políticas públicas. E assim, como é que foi isso na sua vida? Você... Fala um pouquinho pra gente dessa questão realmente das políticas. Você entrou na Rural pelo Enem. Isso, entrei pelo Enem. Lá em casa, a gente pode fazer campanha para as políticas públicas e os principais programas que tem na área de educação. Na área de educação tem o FIES, que é voltado para pessoas que podem entrar numa universidade particular e depois fica com crédito para poder pagar. O meu irmão fez uso dessa modalidade. Tem o ProUni, que também é um programa de política pública voltado para escolas, para universidades particulares. E aí você pode conseguir bolsa de 100% ou então uma bolsa parcial. E a minha irmã conseguiu essa bolsa de 100%. E tem o SISU, que é voltado para as universidades federais. E foi o que eu consegui uma vaga de 100%, evidentemente, a Universidade Federal é gratuita. E aí eu consegui acessar
ao curso de Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E acho interessante isso, porque é realmente a materialização, sabe? Existem pessoas, e você consegue, na minha família, na minha vida, eu consigo ver pessoas ao meu lado que fizeram uso dessas políticas e que não teriam condições de ingressar no ensino superior se não tivesse essa forma, né, de acesso. Até porque muitas pessoas, eu sempre, acho que é muito difícil eu dar qualquer entrevista e não falar das minhas críticas em relação à meritocracia. Muita gente fala, eu não concordo em ter cota para isso, cota para aquilo, mas aí eu sempre faço questão de perguntar para a pessoa, você sabe como que isso funciona? Você sabe como que é a sistemática da lei ali? E muita gente não sabe, Léo. Muita gente não sabe mesmo, assim. E não é ignorância de burrice, não, de maneira alguma. É desconhecimento mesmo, de tentar entender como que aquela lei funciona. A lei de cotas, eu digo asseguradamente, eu digo com muita convicção, é uma das leis mais importantes desse país, mais importantes em termos de transformação social. Poucas outras leis dão uma possibilidade da pessoa conseguir se emancipar socialmente, sabe, de conseguir acessar a uma profissão de prestígio, a um cargo de prestígio, uma universidade. Então eu acho que isso é fundamental, a pessoa pegar e entender qual que é a sistemática da lei. Porque a lei tem umas peculiaridades, é uma lei bem pensada, bem planejada, não foi feita à torta e à esquerda só por fazer. Ela tem uma maneira de existir, ela tem um sistema que funciona muito bem. Até a própria questão da cota racial, para você ter uma ideia, ela presta assim, homenagens aos estudos estatísticos que são feitos pelo IBGE. O IBGE que vai dizer qual que é a quantidade de população negra daquele estado para poder reservar a vaga. Mas antes de tudo, a lei de cota, ela é uma lei, ela é feita para a questão social, né? Então, as pessoas negras que podem acessar a cota racial e que têm estudado em escola particular, só se ela foi bolsista, né? Se ela não foi bolsista, a pessoa que estudou na escola particular, ainda que seja negra, ela não pode fazer uso. Então tem toda uma maneira de existir, sabe, que eu não sei se a gente consegue explicar aqui detalhadamente nesse espaço, mas eu vivo postando isso lá nas minhas redes sociais. Quem quiser pode olhar lá, é @derek.roberto, e tem assim uma tabelinha explicando de uma maneira mais detalhada como que funciona. E é importante, conheçam a lei de cotas, conheçam essas políticas públicas que foram implementadas no nosso país, e eu tenho certeza que a partir de então as pessoas não vão mais questionar, ou se questionarem, pelo menos vão saber como que funciona. O que está questionando? Porque acho que é um problema que a gente tem também, né, Derek? Muitas das vezes as pessoas que questionam não sabem nem o que está questionando, o porquê está questionando, às vezes está questionando simplesmente por questionar. E eu acho que não é válido, né? Então realmente a gente tem que também se aprofundar. Eu acho que futuramente é uma pauta bem legal também para a gente estar trazendo, para estar conversando aí essa questão realmente de algumas cotas, das políticas públicas, porque também eu acho que não só os que criticam, mas também muitas das pessoas que talvez teriam direito a essas políticas públicas, cara, é muita falta de informação. Sim. Apesar da gente ter rede social, apesar da gente ter tudo isso, mas a gente pega e muitas das vezes não tem total ciência, né? Rapaz, vou mandar um abraço aqui pra sua mãe, acabou de entrar na live. Minha mãe acabou de entrar na live, dona Neia. Sou muito fã. Beijo, mãe. Dona Neia. Na minha bio, só pegar um gancho, na minha bio, inclusive no Instagram, tá lá a primeira coisa que eu coloco, filho da Neia. Então... Rapaz, quem não conhece a Neia, Cara, tem mais perguntas aí? Tem uma pergunta aqui que pediram pra gente falar um pouquinho sobre a questão da cota racial, cara. Então vamos. Legal, mas eu vou mandar um alô aqui pro Éder, parceiro que tá acompanhando, a Cláudia, Tadeu é um grande empresário, amigo aqui da cidade, vascaíno também, tá junto. Acompanhando. Tamo junto e esperançoso. Esqueci de falar que o Derek é vascaíno, hein? Eduardo Serfiotti, boa noite, meu amigo, Luan, a galera sempre prestigiando, o Cássio aí. Então tem uma galera pedindo para falar mais um pouquinho da questão da cota racial, Derek. Da cota racial, vamos lá, gente. A lei de cotas, primeiramente, como eu disse, ela é feita para poder ser uma lei socioeconômica, né? Então, quem faz uso da lei de cotas, eu vou até contar rapidinho, eu participei de um debate lá na Câmara Municipal de Resende, e aí um vereador, com todo respeito, ele até pediu a palavra para poder criticar e falar, mas eu acho que a cota tinha que ser só para a pessoa pobre, a cota não tinha que ser racial. E aí eu até falei, com todo respeito, né? Mas você está querendo pintar o céu de azul, porque o céu já é azul, já é assim que a cota funciona. Então, assim, que eu chamo de arquiteto de obras prontas, só quer criar o que já existe. A cota, ela já é feita para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Dentro dessas vagas que são reservadas para
para a questão social é que tem um percentual reservado também para a questão racial. A gente não pode ignorar que no nosso país, o Brasil foi o último país na América Latina a abolir a escravidão. Foram mais de 350 anos de escravidão, né? A gente tem mais tempo, olha que vergonhoso isso, a gente tem mais tempo como um país escravocrata do que um país não escravocrata, né? Que a abolição formal foi só em 1889, a escravidão começa lá em 1530, né? Então, assim, a gente tem um reflexo hoje desse processo histórico que reflete até hoje, né? Até hoje, se você parar para poder analisar seriamente, as estatísticas apontam que as pessoas negras são super representadas no sistema carcerário e são subrepresentadas, né, pouco representadas nos espaços de poder, nas instituições, nos espaços de decisão. Então, isso é um dado que é consequência de como a gente construiu esse país. E isso precisa ser enfrentado e precisa ser enfrentado de maneira séria. Tem que ser enfrentado de maneira séria e a política de cota, ela tenta reparar isso um pouquinho, né? Ela ainda consegue compensar ainda praticamente engatinhando, né? Muito. Se você a gente ainda está em passos lentos ainda para poder conseguir superar todo esse estado de coisas que a gente vive, né? Ainda temos muito a superar. É verdade, a gente já conseguiu avançar, a gente já conseguiu aumentar o número de pessoas negras nos espaços universitários, mas ainda tem muito o que ser feito, né? E basta, assim, a gente até fala da fotografia do poder, que a gente chama. É muito comum, antes de ser advogado, enfim, ingressar em outros projetos, eu estudei muito para concurso público. Então eu viajava muito, né, a essas universidades, ao redor do país, e ficava olhando os quadros das pessoas que se formavam. E aí a gente chama isso de fotografia do poder. A maioria das pessoas que se formam na universidade, elas são brancas. Elas são brancas. E aí tem uma ou outra que são negras, às vezes nem isso. Se você for no curso de medicina, por exemplo, às vezes não tem ninguém. Tem uma pessoa. Da minha turma tinha 2 pessoas negras, né? E eu gosto muito de destacar isso também. Eu gosto de destacar muita coisa, mas isso é bastante importante. A cota, ela é para entrar na faculdade. Não existe cota para sair. Ali, todo mundo, durante esses 5 anos, todo esse processo de formação que a pessoa tem, é igual para todo mundo. E eu tenho muito orgulho de dizer que nesse processo de formação eu me formei entre os 5 da turma, entre os 5 primeiros da turma. Então, assim, a cota me favoreceu para sair. Ela me deu, sim, condições para entrar. Depois, eu me formei igualmente qualquer outro. Por isso que o meu diploma vale tanto quanto de qualquer um. Entendi. Derek, e assim, você falou da questão de cota racial, aí a gente esbarra numa questão, né? Eu venho de um bairro periférico, você também vem, e aí, assim, dentro do direito, você falou que você foi o único aluno, inclusive, da sua turma, né? Era mais 2, era eu mais um. Mais 2, né? E aí a gente se depara também dentro do direito, a gente vive um racismo estrutural, a questão do preconceito. Dentro do direito a gente também enfrenta isso. Você já viveu alguma situação nesse sentido? Muito. Então, eu no começo sim, né, quando eu estava me apresentando enquanto advogado, sim. Hoje em dia, assim, sou uma pessoa conhecida na minha cidade, então vivo menos isso. Mas minha irmã, por exemplo, ela conta que ela trabalhava no escritório de advocacia, a moça chegou, né, cliente para atender, e ela falou, vamos jantar para consulta? Ela falou, vamos sim, mas antes você coloca o meu copo lá. Ela achou que a minha irmã era empregada. Caraca, sério isso? Sério. Mano? E assim, por que ela achou isso? Você tem alguma dúvida? Porque a minha irmã estava vestida de advogado. Por qual razão que ela desconfiou? Caraca, que não seja a mano. cor da pele. Então, assim, são situações que realmente isso traumatiza, isso é muito ruim, que sofrer racismo, antes de tudo, demora para você assimilar. Eu já passei por situações assim que depois eu fui para casa com a vontade de bater na pessoa, sabe? De me indignar com aquela situação. Mas na hora você fica tão, sabe, sem entender o que está acontecendo, por que aquilo aconteceu? Aí você fica, se eu tivesse batido também, acho que eu ia estar pior do que eu estou agora. Então você fala, acho que eu fiz certo, mas ao mesmo tempo aquilo você fica remoendo. Eu lembro que os episódios de racismo que eu já sofri, eu acordava pensando naquilo, eu ia tomar banho, eu estava pensando naquilo, eu ia dormir, eu estava pensando naquilo. Foi um negócio que te cria uma marca. Agora você imagina a vida inteira sofrendo isso. E tem gente que ainda tem a coragem de dizer que é mimimi, né, cara? Pois é. Infelizmente a gente ainda se depara. Você falou do episódio com a sua irmã, e às vezes eu tenho convívio com a Débora também. Um grande abraço, Débora. Bruna tá assistindo aí, Bruna, tá? Um grande abraço. Tem gente da DRD assistindo aí, né? Que bom. Então, e às vezes a gente se depara com isso tão perto e a gente fala, pô, não, é só coisa de filme, a gente vai passar longe, mas realmente são coisas que acontecem muito perto, cara. Sim, e tem gente que, não, é mimimi, é coisa sem importância, mas não, cara, porque realmente criam marcas na gente aí, cara, que
Infelizmente, então, a gente tem que... Não basta você não ser racista, né? Você tem que ser literalmente antirracista. A gente não pode concordar com essas coisas, não pode normalizar e não pode realmente compactuar com esse tipo de coisas. Derek, tu fez, se formou na Rural, não é isso? E aí, como é que foi todo esse rolê? Tu foi pra lá, morou lá, tu fazia esse bate-volta daqui pra lá, como é que era isso, não, cara? Não tinha como fazer o bate-volta. Então, eu morei lá e é bem legal quem tá nessa fase, se tiver alguém nos assistindo que tá nessa fase de estudar para vestibular, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fica em Seropédica, a aproximadamente uns 130 quilômetros, estou arriscando dizer aqui, não sei certinho. Mas ela oferece, por exemplo, alojamento, oferece o bandejão, que a gente chama, que tem a refeição também. Então ela te dá uma estrutura para você conseguir morar ali e fazer o seu curso, né? Conseguir ali fazer o seu ensino. Só uma situação que era bem difícil foi quando eu consegui estágio no centro do Rio. E aí ficou, assim, realmente bem puxado, bem puxado. Porque quando você faz estágio no centro do Rio, eu passei para um concurso de estágio lá, e aí eu tinha que sair de Seropédica, aí ia para Coelho Neto, que é uma estação de metrô. De Coelho Neto eu pegava e ia lá para o centro do Rio. Isso aí dá umas 3 horas de viagem. Imagina isso, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E aí já era no final do curso, tinha monografia, tinha OAB. Eu ainda era monitor, de processo civil lá no núcleo de prática jurídica, ensinava a galera a fazer peça e tal. Então, assim, essa fase da reta final foi bem puxada, foi bem puxada. Então, quem quer entrar na faculdade, quem quer cursar direito, eu incentivo, tem todo apoio. Inclusive, quem sabe futuramente pode ir lá estagiar na DRD, né? Por favor, será um prazer receber aí tantos currículos bons para a gente analisar. Está expandindo, temos projetos aí para poder expandir ainda mais. E quanto mais trabalho, mais mão de obra a gente vai precisar. Então, fique à vontade para mandar currículo. Então, cara, nessa trajetória nem tudo são flores, né, Derek? Assim, você lembra de algum perrengue que tu passou nessa trajetória, assim, alguma coisa? Não, além, o que marcou, assim, você... Cara, que você não, hoje, pô, isso me marcou, isso me fez quase querer desistir. Eu vejo que tu era bem família ali com a Dona Néia, sempre debaixo da asa. Pô, querendo ou não, você falou que você foi morar em Seropédica, cara. Sim. Então, assim, já é toda uma mudança radical, cara. Eu vou confessar pra você que no começo da faculdade, eu achei que eu não ia ficar na Rural, porque eu tinha conseguido bolsa de 100% também em Resende, na Estácio, tinha conseguido pelo ProUni. Então eu achei que eu ia voltar justamente por ser muito família, de fazer muita falta, né, ter aquele convívio, comidinha de mãe, roupa então, limpa. Quando eu falei e quis entrar nesse mérito, assim, pra quem não conhece, a Dona Néia realmente é aquela mãezona que tem os filhos ali embaixo das asas, né, cara? E, pô, de repente, largar realmente a comidinha de mãe, tudo preparadinho, pô, pra ir morar em outra cidade. Então, assim, foi fácil se adaptar. Não, nem um pouco. Mas eu acho que, assim, isso aí eu ainda consegui lidar bem. Eu consegui, sabe, substituir, ficava na correria o dia inteiro, então tentava não pensar tanto, de vez em quando eu voltava aos finais de semana, mas o que me fez quase desistir realmente foi a questão financeira. Eu lembro que já teve episódio que eu, assim, chorei mesmo, não tenho vergonha de dizer, chorei no banheiro, assim, sabe, falando, caramba, cara, não tinha dinheiro para pagar aluguel, cara, não tinha dinheiro. E aí tava aquele perrengue, minha mãe sempre ajudou com o pouco que ela tinha, minha mãe trabalhava ali de empregada doméstica, mandava acho que R$300, meu pai ajudava de alguma forma, mas as coisas são caras, né? Então, às vezes, essa quantia não era o suficiente. E aí, não sei se foi uma revisão contratual que teve no aluguel, ia aumentar. Não, minto, foi quando eu perdi o estágio. Meu estágio, ele venceu o prazo, né? O prazo geralmente são de 2 anos, e é por isso que eu comecei a estudar igual maluco para essa prova do estágio lá no Rio, que eu falei, que é a Procuradoria-Geral do município. Aí, esse período que eu fiquei sem estágio, foi quando eu realmente pensei em desistir. Porque sem dinheiro, realmente, você fica assim, humilhado. A pobreza, antes de tudo, ela te humilha. Ela te humilha. Então foi quando eu realmente pensei, cara, acho que eu vou pedir um tempo, vou trancar minha matrícula e depois eu volto. E eu cheguei a considerar firme isso. Mas aí Deus manda, né, os seus enviados. Teve um amigo que hoje eu tenho uma enorme gratidão, que é o Evandro. Ele chegou assim, eu lembro exatamente da cena, até me dá um pouco de vontade de chorar. Ele botou a mão na minha perna assim e falou assim, cara, relaxa, tá comigo. Esse tempo aí você tá comigo. E aí ele me deu todo o suporte, assim, durante esse tempo. Ele realmente, assim, me ajudava financeiramente falando, sabe? Me ajudava com dinheiro. Ele tinha uma condição um pouco melhor, via minha correria, tinha essa empatia pela minha trajetória. Hoje eu até chamo ele de papai, descobri que eu chamo ele de papai, porque ele que me ajudava a complementar, né? Minha mãe ainda mandava uma quantia, mas não era o suficiente para poder arcar com todas as despesas. E aí ele chegou firme, assim, para poder ajudar. Hoje é meu amigo, assim, a gente tem uma gratidão muito firme. Eu lembro que quando a gente ganhou o primeiro dinheirinho,
A gente fez uma viagem internacional, assim, a gente foi lá para a Ásia, né? Fez um mochilão pela Ásia, assim. A gente lembrando dos perrengues, falando, cara, olha onde a gente estava, onde a gente chegou. Foi na época da pandemia isso, não foi, Foi cara? antes da pandemia, foi 2019, quando a pandemia ainda não era o... A gente não sabia que ia ser aquele boom todo, né? A gente achou que era só uma marolinha, não sabia que ia ser aquela tempestade toda. Caraca. E aí a gente viveu assim, meio que de perto mesmo essa pandemia, cara. Teve até um episódio, uma situação que a pandemia impactou diretamente no nosso roteiro de viagem, que a gente fez escala na China, né? Como a gente fez escala na China, não sei por qual motivo, e eu me questiono isso até hoje, eles carimbaram nosso passaporte na China, mesmo a gente não tendo ficado na China. A gente só fez escala na China para poder depois ir para a Tailândia, que era o nosso primeiro destino. Mas só o fato de a gente ter pisado na China, depois, quando a gente tentou entrar no Vietnã, lá o Vietnã levou muito a sério a questão da pandemia. Então eles fecharam o país. Só por ter pisado na China, a gente não conseguiu entrar no Vietnã. A gente foi deportado mesmo, assim, não é força de expressão, não. Eles assinaram como se estivesse sendo deportado. Caraca, eu falo mano. pouco inglês, só que eu lembro que ele bateu, o camarada lá bateu na mesa, falou, come back to Laos, tipo, volte para o Laos. Aí que era o país que a gente tinha saído. Mano. Aí a gente teve que voltar pro Laos, passou esse perrenguezinho lá, dormiu 1 ou 2 dias lá no lugar onde ficavam as pessoas que estavam meio que em quarentena, sabe? E aí acabou que no final a gente não conseguiu entrar no Vietnã. É uma frustração que eu tenho até hoje, porque eu tinha muita vontade de conhecer, assim, já tinha até alguns roteiros ali, ia fazer um cruzeiro, ia fazer aquilo. Mas a gente achou um outro país, a gente foi para Malásia, que também foi um país maravilhoso, mas ficou essa história para contar. Ficou essa história. Bacana. Derek, assim, né, o direito ele tem algumas ramificações e tudo mais. Da onde que surgiu essa questão do DRD? Já era um sonho de criar essa empresa junto com seus irmãos? Da onde que surgiu isso? Surgiu no meio da pandemia, né? Tanto que, como você falou, começou online, agora tem um escritório físico, né? Eu vi as fotos lá, muito bonito, quero ir lá, inclusive, para conhecer. Não, vou ter. Não foi por falta de convite. Não foi não. Na verdade, estou devendo um café pro Derek. Mas da onde que surgiu essa questão da DRD? Foi uma vontade de trabalhar com seus irmãos? Eu vejo que vocês também têm uma equipe muito bacana lá, bem diversificada também, uma galera muito legal. Da onde que surgiu isso, cara? Já era um sonho seu? Foi uma ideia dos seus irmãos? Como é que foi essa questão? Foi um sonho meu, né? Que na verdade foi um sonho coletivo, meu, da minha irmã, do meu irmão. A gente visualizou essa possibilidade. Falou, temos 3 irmãos advogados. Temos um escritório, né? Se não tiver tanta despesa de ter que alugar o espaço físico, a gente consegue ter um escritório online. Então a gente entrou nesse ramo online, por não ter recursos de cara para poder abrir um escritório físico, tem muitas despesas, e também porque é a maneira que a gente tinha de juntar ali das especialidades que a gente tinha. Minha irmã é uma excelente advogada trabalhista, meu irmão um dos melhores advogados criminalistas, e eu também estava ali, né? Fui monitor de processo civil, então fiquei na área de responsabilidade civil, direito digital e também direito de família. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Meu amigo que morou comigo, João Pedro, que está aí desde o começo, abraçou a ideia, gostou, quis vir com a gente. A Luíse, minha namorada, que trabalhou com a gente até o final do ano passado, teve que sair porque, graças a Deus, foi aprovada no concurso público. Hoje ela é defensora lá no Rio Grande do Sul. Então aí a gente acabou tendo essa ideia de construir e foi crescendo no meio do caminho. Mas um dos principais motivos que eu fui compreendendo a necessidade de manter a DRD, eu não nasci com esse planejamento, também na verdade, mas eu vi e falei, cara, que legal isso que eu estou vivendo. Porque muitas das vezes o trabalho, ele te tira o tempo da tua família. E isso é natural. E, infelizmente, a gente acaba perdendo aquele tempo com a nossa família. Então, quando eu tenho a possibilidade de trabalhar com a família, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto, eu consigo conciliar tudo. A melhor maneira de eu estar próximo da minha família é eu trabalhando com elas. Então, eu compartilho essa felicidade com eles. Mas, assim, em alguns momentos você falou que a sua vontade não era advogar, você queria... Exatamente. Eu abri a DRD, né? A gente abriu a DRD e aí, a princípio, a DRD ela era uma fonte de eu ter dinheiro para poder fazer as provas de concurso público. O meu sonho sempre foi ser defensor público, tal como a minha namorada é hoje. E aí eu fui fazendo prova aqui, fazendo prova ali, avancei em algumas, cheguei até na prova oral da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. A prova oral, para quem não sabe, é a última etapa do concurso público. É quando você vai ali, né, os examinadores, pessoas que têm um domínio muito bom do direito, te fazem perguntas e você iria respondendo. Eu tinha total condições de passar, acredito, estava bem preparado, até porque quem chega na prova oral é Deus dizendo, falando, você está pronto, está preparado. Ou se você não tivesse, você reprovado dessa vez, nos outros concursos você vai passar. Eu estava no ritmo muito bom, né, de estudo para concurso. Mas aí vieram outros projetos, né?
tanto da advocacia, quanto aquela mosquinha da política me deu uma beliscada e aí eu fui bem contaminado por ela. Eu ia entrar nesse assunto agora, já era... Eu nem sei se pode falar de política aqui, mas... O 360 é exatamente isso, a gente vai abordar de tudo, vamos falar de tudo um pouco. Então vamos embora. Então, assim, você, por aclamação, a gente acabou que entrou, né, um desejo de algumas pessoas e que foram te procurando, acabou que agora também está entrando, né, não na vida pública, mas na vida política também, né, cara? Sim. E aí, o que de fato te motivou a estar participando desse movimento político? A gente vê que você tem um engajamento muito legal ali em Resende, né, vai nos bairros realmente. E aí, da onde que surgiu essa entrada para a política aí, esse bate-bola para a política? Apesar que você falou que você também já foi, igual eu lá atrás, eu gosto da política, né? Eu amo política. Mas a gente vem com uma bagagem aí de representante de turma, movimento estudantil. Exatamente. Então você também já tinha essa questão e agora, de fato, entrando aí pro caminho político, Derek. Eu já tinha essa veia política, né? Eu fazia política, eu nem sabia que eu estava fazendo política, né? A gente lá no Pedro Braille Neto, que foi um dos colégios estaduais que eu estudei. Você foi convidado a se retirar de lá? Eu fui convidado eu perdi meu mandato como presidente lá do Grêmio e na sequência eu fui convidado a me retirar. Mas a gente fez uma chapa para poder disputar o Grêmio Estudantil lá. A gente ganhou. E assim, foi bem legal que a gente realmente fez uma campanha política. Eu lembro que a gente encontrou com um menino lá com a blusa do Pedro Braille Neto. Falei, e aí, votou em quem no Grêmio? Ele, eu votei na chapa que faz assim, nem sabia o nome. Mas é porque a gente ficava falando que o nosso lugar era assim, né? Alienados, que era o nome. E aí, assim, teve todo um marketing político mesmo. Falei, caraca, é verdade, isso já era uma campanha política. As coisas já existem, né? Ainda que a gente não dê nomes a elas já existem. Aquilo já era um grupo político que a gente estava fazendo, apesar de até então eu não ter ainda uma aspiração, falando, não, eu vou ser candidato a alguma coisa. O porteiro da escola, uma vez comentou com meu pai, falou assim, se teu filho vier aí disputar uma eleição, ele ganha e tal. Mas aí, então, assim, por enquanto a minha vocação era realmente estudar. Sempre gostei muito de estudar, muito de ler e tal. Então, quando eu fiz estágio na Defensoria Pública, eu me apaixonei. Para quem não sabe, o defensor público, ele é aquele advogado da pessoa que não tem condições de contratar um advogado particular. Então, ele presta uma função essencial mesmo para toda a população, para toda a sociedade, e eu me encantei por isso. E aí eu quis ser defensor. Mas essa vontade, essa questão política, acho que já estava muito dentro de mim. E aí as pessoas falando, poxa, vamos, a gente tem condições, né? A gente, vamos fazer esse movimento, você tem todo o perfil, a sua história já é uma conquista política. Falei, poxa, vamos, né? Depois de várias conversas e tal, né? Então eu acabei agora me inclinando para esse caminho e estou gostando bastante, sim, dessa construção que a gente está fazendo. Conversar com pessoas, sabe? Ver o problema delas. E mais do que isso, Léo, mais do que isso, você saber que o problema que ela vive são questões que você já passou. Porque hoje em dia a gente tem uma a gente tem uma classe política que fala de coisas que elas nunca viveram. A pessoa nunca chorou no chuveiro porque estava sem dinheiro pensando em trancar a faculdade. Ela sempre teve tudo. Eu vivi isso. Eu sei o quanto que isso dói. Então é isso que a gente quer levar para as pessoas e mostrar, falando, olha, a gente sabe o quanto que isso machuca, a gente sabe o quanto que uma política pública eficiente, de qualidade, bem planejada, pode ser um problema para você não ter essa dor que eu um dia também já tive. E foi legal falar essa frase porque eu, na formatura, essa foi uma coisa que eu falei, eu fui orador da turma, foi uma coisa que eu falei, que para que tenha doído em mim, que tenha doído na gente, para que não doa nos próximos que estão por vir, né? A galera lá de casa, a criançada que está chegando, todo mundo quer seguir uma carreira, quer ser advogado, porque hoje a gente tem uma representatividade, né? A gente Vocês é um farol. São a primeira geração que cursou o ensino superior, né? A primeira geração. Vocês, o Nicolas ali também, o Nicolas, meu cunhado, um grande abraço também, que se formou em letras, lá na Rural também. Lá na Rural. Já fiz até o convite para ele futuramente, ele vai estar vindo aqui também para bater um papo com a gente. Inteligentíssimo. O Nicolas sabe tudo. O moleque, ele é muito cabeça. Ele é muito bom, concursado, mestre pela UERJ, uma das universidades mais conceituadas do país. É gigante, o Nicolas é gigante. Então ele também vem nessa primeira leva da família que entrou no curso superior. E não vai parar por aí não, né? A gente agora que chegou vai querer trazer todo mundo com a gente. Vai ter vários pretinhos com o diploma na mão, se Deus quiser. É isso aí, meu camarada. Pô, bacana, cara. E é como você falou, né, Derek? A gente vai e volta no assunto e aí acaba voltando exatamente nas políticas públicas. Mas políticas públicas bem estruturadas, realmente
voltadas para a população da maneira correta, talvez vai evitar muito sofrimento, como a gente passou agora para as gerações futuras, Muito, cara. Então muito. eu acho que quando a gente fala da política de uma forma geral, é muito nesse sentido de focar realmente na política pública. Derek, eu tinha rascunhado essa questão com você, né, que eu ia trazer para a gente falar um pouquinho, eu quero até que você esboce a sua opinião. Você vem de uma área periférica, a gente mora aqui em Porto Real, numa área periférica. Porto Real, esse final de semana, foram muitas famílias de luto, um momento muito triste pra gente aqui, né? Independentemente da razão, o que motivou, mas são 3 famílias que choraram, vítimas de homicídio. Esses dias você postou de um amigo seu também, que também foi morto lá em Resende, né? E aí, assim, se a gente for parar pra pensar, aqui em Porto Real foram 3 vítimas e 3 negros, um garoto que estava entrando ainda também, acho que seus 14, 15 anos, e aí a gente vem vendo um cenário, eu falo de uma forma geral, porque não é só Porto Real, né? A gente vai pegar na nossa região realmente. Claro. E aí, assim, essa crescente da violência pública. O que você tem a dizer a respeito disso? Você acha que é culpa do poder público? O que você traz pra gente como uma opinião sua? O que você tem para falar a respeito um pouquinho pra gente fazer esse bate-bola, meu camarada? Então, né, como você falou, infelizmente, recentemente eu estava até viajando, estava em Porto Alegre, alguém me mandou mensagem com a foto do angolano, né, o João, a gente sempre chamava de angolano, e aí falaram de mataram o angolano. E aí eu, caramba, mas o que aconteceu? Porque o angolano, ele é uma pessoa realmente que não fazia mal para ninguém, uma pessoa super tranquila, e a gente não sabia o que tinha acontecido. E, assim, o angolano não foi o único, né? Ele, assim, foi um dos de tantos outros que lá na minha região, em Resende, que é onde eu acompanho mais a política ali, está acontecendo realmente uma verdadeira chacina do povo preto, né, das pessoas pretas, porque é bastante frequente esses episódios de pessoas que são assassinadas, e aí você não sabe, que não tem uma investigação aprofundada, ninguém sabe o que foi, o que aconteceu. Então, assim, existe, Léo, uma máxima, né? As pessoas criaram um folclore, e é bem fundamentado esse folclore, de que o município não deve intervir na segurança pública. A segurança pública é questão do Estado, porque a Constituição fala que é competência do Estado legislar sobre as questões de segurança pública. Mas isso é uma mentira, isso não existe. O município, como ele detém ali a questão da proteção do patrimônio público, que ele tem a questão da gestão urbana dos espaços, então ele deve sim se orientar também pela questão da segurança pública. Agora em Resende está tendo ali a discussão sobre a revisão do novo plano diretor. Poucas pessoas se preocupam e sabem o que é isso. O plano diretor, que era para servir, o principal motivo do plano diretor é poder garantir o bem-estar da população. Ele virou uma especulação imobiliária. As pessoas olham o plano diretor para poder ver qual área que vai valorizar mais, onde que ela pode alocar mais o dinheiro dela para poder ganhar mais recursos, para poder vender depois o patrimônio. Mas o próprio poder público ali, no momento que está revisando o plano diretor, no momento que está elaborando para onde a cidade vai crescer, ele pode sim pegar e falar, essa área aqui, ela é mais afetada ela é mais afetada pela violência. Então, já que ela é mais afetada pela violência, ali deve ser objeto de recurso, ali que eu tenho que pegar e colocar recursos para poder diminuir a questão da violência. Porque se você, por exemplo, desenvolve políticas públicas nas áreas em que tem uma maior concentração de violência, você dá mais possibilidades para as pessoas não irem para esse caminho. Eu fui muito contemplado com uma política pública, eu não lembro de qual governo, não vou nem arriscar para não correr o risco, mas foi uma política pública municipal, que estava tendo diversas atividades assim no campo de futebol, em frente à minha casa, e ali estava dando aulas de xadrez, eu me encantei por xadrez e me ocupei, né? Eu lia livro de xadrez, participava de campeonato, então me deu uma outra possibilidade, uma política pública, eu estou falando só de uma, de tantas outras que podem ser pensadas, de esporte para as crianças, de atividades extracurriculares nas escolas. E aí você mantém as crianças, nossos jovens, com outras possibilidades. E isso faz com que ela não veja o crime como uma possibilidade, né? E aqui eu não quero dizer que o crime ele é uma possibilidade. Mas, geralmente, quem pega em uma arma a primeira vez é porque ela está com fome. É porque ela está com fome. É porque ela não foi assistida, ela não foi contemplada por uma política pública. E aí, quando você abre a tua geladeira e vê tudo vazio, aquilo, infelizmente, acaba sendo uma opção para ela.
Mas se fossem ofertados outros meios, e isso o município, o Estado, a União, eles têm que ter, né, um plano de segurança pública bem orientado para isso, não seria uma opção. Ou seja, em resumo, tudo que eu quero dizer é, a partir do momento que nós investimos mais em seguranças públicas, em políticas públicas de qualidade, é uma prevenção para evitar que o crime consiga cooptar os nossos jovens e adolescentes. É o que eu sempre falo, né? É muito mais... não seria, esqueci o termo, mas o trabalho preventivo, ele dá muito mais retorno, ele dá muito mais resultado do que depois você fazer um trabalho de resgate, cara. Com certeza. Como você falou, as políticas públicas, eu fui aluno de política pública também, que era um projeto social que tinha em Portel, que era o Sai da Rua Menino, a gente tinha escolinhas de futebol, a gente tinha várias políticas públicas, né? E a gente vê que hoje realmente está um déficit muito grande, e aí a gente vê uma garotada cada vez mais nova, principalmente nas regiões periféricas, que aí assim, se chega algum serviço, é muito má qualidade, é muito defasado mesmo, Sim. E aí assim, infelizmente vai tomando o caminho que a gente tá vendo que tá tomando. Então eu trouxe essa fala com o Derek, me solidarizando aí com as famílias, né, da nossa cidade, com as famílias também de Resende, né? Acho que a nossa região pede paz, né? Então a gente tem que se atentar realmente aí a essas políticas públicas, realmente a segurança pública e buscar mecanismos, buscar caminhos realmente aí para a gente pegar e tá vendo como resolver esse tipo de problema. Não é isso, doutor Derek? É isso, foi bom você falar, né, que em Resende, nesse sábado agora, vai ter o movimento Todos pela Paz, lá na OAB em Resende, e então é importante ter essa mobilização, que as pessoas não aguentam mais, né? Tem que chamar atenção para esse problema para poder ver se a gente consegue obter soluções. E aí é importante, quem puder ir, quem estiver nos assistindo, for de Resende, ou até que seja de Porto Real, então das regiões aqui vizinhas, quiser estar presente, vai ter um debate muito legal, um debate muito interessante sobre políticas públicas, sobre essa questão do aumento da escalada da violência ali na nossa região, e com isso a gente vai tentar obter um projeto, um plano de segurança pública e entregar para o poder público para ver se a gente consegue implementar algumas medidas. A gente esteve nos bairros perguntando justamente para poder ter essa construção coletiva, perguntando o que você acha que falta aqui no bairro. A gente esteve no Paraíso, esteve na Fazenda Barra 3, e aí as pessoas foram dando sugestões, sabe? E ninguém melhor para poder dar sugestões para o seu bairro do que quem vive as dores e os problemas do bairro. E aí chegaram a falar, não, a gente precisa aqui de um curso profissionalizante, outros falaram de atividades extracurriculares nas escolas. Então, assim, a gente realmente está conseguindo ter ideias para ver se consegue apresentar para o poder público municipal, estadual, até para o federal, e ver se a gente consegue aí obter um planejamento para poder diminuir essa escalada da violência que aumentou muito, aumentou significativamente na nossa região. Beleza. Derek, quer falar mais alguma coisa? Quer entrar em algum assunto? Cara, eu te falei que você está em casa, meu amigo. Não sei se tem mais algum assunto para a gente tratar. Eu gostei bastante da nossa conversa, eu fiquei bem à vontade mesmo. Tá sentindo? Tô em casa, tô em casa. Se sentindo em casa? Faltou só aquela cervejinha, Rapaz, um torresmo. Você vai voltar aqui no podcast e a gente vai providenciar essa cervejinha aí, cara. A gente vai providenciar. Não é não, a Jota? A Jota... Tem mesmo? Tem mesmo. Se tomar cerveja aqui vai acabar atrapalhar o horário de vocês. Não, a live vai durar rapaz. 3, 4 horas. O Cláudio tinha falado, tem alguma sugestão, algum assunto que tinha mencionado para poder falar? Ah, claro, com certeza. Às vezes acaba passando batido, mas mandar nossa solidariedade para a família do angolano, né? O angolano teve recentemente lá no escritório, a gente teve uma conversa e tal, foi bem legal, estava cheio de planos, cheio de projetos lá pro Surubi. Ele estava disputando ali a eleição, né? Ele queria ser o presidente da Associação de Moradores e tinha tudo para isso. Pô, trouxe uma cerveja ali, acho que eu vou tomar. Não vou tomar, não. Deixa para próxima. Mas sim, deixar esse recado mesmo. A gente vai falar sobre isso também no nosso movimento Todos pela Paz na OAB e solidarizar com a família, com os amigos. O angolano realmente, sim, toda morte ela tem que ser sentida. Mas essa do angolano me
balançou, me afetou bastante. Foi uma pessoa que eu tive com ele 2 ou 3 semanas, estava cheio de planos, expectativas para o futuro, estava confiante lá de conseguir a associação, confiante na disputa para vereador, ele estava com esse projeto também, é um cara do bem, mas infelizmente vida que segue e a gente deixa aí toda a nossa solidariedade para os amigos, familiares. Beleza. Quero agradecer devagarzinho aí, estão chegando os nossos parceiros, né? Agradecer Imperial Delivery, a J Produções, o menino que sempre vai comandando ali atrás ali das câmeras, sempre dando aquele show, né? Ricardinho Imperial Delivery, quer comer um hot dog, quer comer uma porção de batata, simplesmente sensacional, fica ali na avenida. Derek, você vai ter experiência de ir lá provar um hot dog. Vou ter esse privilégio. Vai ter esse privilégio, tá bom? Ricardo acabou de me mandar mensagem, um grande abraço aí, Ricardo, da Imperial Delivery, né? Então um abraço aí, a galera também que está assistindo a gente, está acompanhando. Natanzinho Leandro, que não perde nenhuma, grande amigo, então em breve também vai estar com a gente, meu amigo Ronivon, Ailton Marques, minha mãe que também não perde nenhuma, meu parceiro Xande também que tá ligadinho com a gente. Família é sempre os maiores sempre apoiadores. Bom, né, qualquer projeto. Cara, eu sou a prova disso, viu, né? Minha família toda tá comigo na advocacia, tá abraçando também os outros projetos. Eu ia falar isso agora. Cara, eu vou pro ramo da política, uma coisa que eu sou apaixonado, né? Eu tenho lá algumas opiniões contrárias, mas a família sempre abraça a causa comigo. Sim. Quando tu resolveu entrar agora nesse novo projeto que é o da política, a família já abraçou? Como é que tá já isso? Abraçou, já tá com a gente, já tá todo mundo. A gente tem um grupo, inclusive o Léo faz parte do grupo, o Léo namora minha prima, da família mesmo. Então a gente já tá ali com esse projeto e todo mundo, até pessoas que têm essa divergência política a nível nacional, né, que acabou polarizando muito, se juntaram em prol desse objetivo. Tô falando, não, vamos junto e tal. Aí sempre rola aquilo, eu preferia que não fosse por ali, mas já que tá, eu tô contigo, independente de onde você estiver. Família, cara, família tem uma definição um pouco nerd isso, mas eu vou compartilhar, mesmo sendo uma conversa descontraída, mas tem uma definição que fala que família é a nossa primeira instituição política, porque é onde a gente aprende os nossos valores, é onde a gente aprende as nossas, enfim, princípios, e eu tive essa felicidade de vir de uma família que, apesar de humilde, é uma família bastante honesta, trabalhadora, e me deram valores que eu quero também levar para a política. E assim, isso eu acho que, Léo, que falta muito, muito na política. Na política falta muito pessoas sérias, sabe? Falta muito pessoas sérias na política. Tem pessoas que qualquer, sabe, vento já vai, um cargo aqui, um cargo ali. Eu quero mostrar que é possível fazer política de forma séria. E isso vem dos valores que eu tenho de berço, valores que eu adquiri, desenvolvi na igreja. Eu esqueci de mencionar, eu frequentei por muito, muito tempo a Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Então, assim, a gente ali, foi um divisor de águas para mim mesmo, frequentar a igreja, porque na igreja eu aprendi algo que me ajudou muito, muito na vida, que é fazer o ano bíblico. Todos os dias a gente lia 5 capítulos da Bíblia, todos os dias lia 5 capítulos até acabar. E aí, essa habilidade que eu fui desenvolvendo, depois para estudar para concurso, quando você tem que ler a letra seca da lei, que a gente fala que é o código, isso é muito, muito, muito pesado. É muito pesado. Então, muita gente não aguenta, acha isso chato, mas assim, de ter desenvolvido isso lá desde berço, refletiu e me ajudou também na frente. Então, a religião, sobretudo, ela me ajudou muito a ter esses princípios, a ter essa concentração. Enfim, eu sou muito grato também à religião e à participação da igreja. Inclusive, deixar um abraço pro pessoal lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, lá na rua Pandiaca Lógeras, perto ali do Anglo-Americano. Seguindo os passos da Dona Eva, né? Da Dona Eva e da Dona Cleusa, né? Da Dona Cleusa. Que arrastava assim, botava debaixo da asa e levava todo sábado pra igreja. E levava a tropa toda? Levava a tropa toda. Caia, Évora, todo mundo. Caraca. Pô, bacana, bacana. E agora acabou que cada um seguiu sua religião, seguiu um caminhozinho diferente, sim. Né? Mas acho que a base também foi bem plantada ali. A base foi bem plantada. O pedigree fez diferença. Pô, bacana. Derek, tem uma brincadeira que eu costumava fazer, cara, quando era infância, né? É o tal do pergunta e resposta. Bora. Então, tipo assim, vamos tentar fazer um resumão do Derek e aí eu quero trazer aqui pro podcast. Vamos lá. É o Derek em 1 minuto. Time. Vasco da Gama. Uma cor. Azul DRD. Um sonho, meu camarada. Mudar a vida das pessoas que precisam. Família. Tudo. Base de tudo.
Uma qualidade, Persistência. um defeito. Teimosia. Sou muito teimoso. Muito teimoso? Muito teimoso. Muito teimoso. Minha irmã fala isso quase que diariamente. Minha irmã é minha sócia, né? Você é muito teimoso. Aí quando eu acerto, eu falo, tá vendo? A teimosia fez diferença, fez sentido. E assim, hoje, para essa galera que está te assistindo, para esses jovens principalmente que acompanharam um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da tua história, o que você falaria para esses jovens hoje, principalmente jovem, preto, de região periférica, que hoje talvez você é um doutor, né? De uma certa forma é visto de uma outra forma, mas você veio dessa base. O que você passa para essa garotada? O que você fala para essa garotada que hoje está te assistindo aí? Estudar. Estudar. A educação, ela é e sempre será o principal instrumento de transformação social. Então, a dica que eu dou para quem está nessa correria é estudar, ter o hábito de leitura. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, são muitas distrações, né? São muitas distrações. Então, essa câmera que eu estou usando essa aqui? São muitas distrações, né? Enfim, hoje em dia é TikTok, é Facebook, então acaba que eu sei que é muito mais difícil ter a concentração. Eu vou te interromper um pouquinho, tu falou de leitura, eu lembrei de um detalhe, cara. Eu não sei se você ainda faz isso. Eu lembro que o Derek pagava uma pratinha pra galera por livro que eles liam lá dentro da família. Era um negócio desse aí, né? Como é que era lá? Era o nosso clube do livro. A gente passava uma lista de livro pra galera lá da família e quem lesse aquela quantidade de livro no final do ano ia juntando dinheiro. Eu não lembro se era R$5 por livro, eu não lembro quanto que era, mas aí isso estimulava a galera a ler. Não sei se é o método pedagógico mais eficiente, mas fez diferença. Dava resultado. As pessoas têm que ser recompensadas. E elas eram recompensadas por aquilo e dava resultado. A galera desenvolvia esse hábito de leitura, que é muito importante. E eu gosto sempre de acrescentar isso. Eu não gosto daquele papo romântico que as pessoas fazem, né? De falar, é só estudar que vai dar certo e persistir e tal. Gente, eu queria muito poder dizer que sim, que... onde você botar teu esforço, você vai dar certo, que vai... Enfim, esses assuntos, esse papo que coach costuma pregar. Mas eu gosto de ser mais pé no chão. Eu gosto de dizer o seguinte, não é garantia que se você estudar, você vai conseguir obter resultados. Infelizmente, as pessoas não contam, não dá tanta visibilidade para isso, até porque não é muito otimista, mas tem pessoas que estudam e acabam ficando pelo caminho, eles não conseguem passar no concurso, eles não passam no vestibular, mas... a única forma de você conseguir passar é estudando. Então, ou seja, se você estudar, não é garantido. Mas se você não estudar, é certo que você não vai passar. Na dúvida, estuda e estuda muito. Mas estuda muito. E aí, com certeza, você, não com tanta certeza assim, mas você aumenta a sua possibilidade de conseguir êxito. Porque tem uns discursos, Léo, que me incomoda um pouco. O cara fala que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Poxa vida, cara. Poxa vida, cara. Pô, meu pai tinha 2 empregos, cara. Meu pai era médico e engenheiro. Tô brincando. Meu pai ele era pedreiro e carpinteiro. Fazia tudo isso ao mesmo tempo, né? Na época ele tinha 2 empregos, ele era vigia e pedreiro. Então, como ele era vigia, ele trabalhava dia sim, dia não. E aí, no dia não, ele trabalhava como pedreiro. Meu pai, infelizmente, ele não conseguiu ter uma ascensão social e ele trabalhava muito mais de 14 horas. Então, não é certo que a pessoa que trabalhar muito, ela vai ser recompensada por isso, justamente por conta do sistema de coisas que nós temos. Mas, se meu pai não trabalhasse aquilo tudo, provavelmente teria sido muito mais difícil para eu conseguir avançar, para meus irmãos conseguirem avançar. Se minha mãe não acordasse todo dia para ir lá limpar a privada, eu não teria aqueles R$300 que ela me mandava todo mês para poder me ajudar. Então, assim, na dúvida, tem que fazer, mas tem que fazer questionando, tem que fazer de forma crítica, pensando como que eu vou fazer para poder mudar isso. Porque se a gente se abraçar nesse discurso, nessa ideia que é só fazer e vai dar tudo certo, a gente acaba esquecendo do que realmente é preciso ser feito para mudar essa estrutura de coisas. Tá me entendendo? Então, acho que a gente tem que pegar, tem que fazer, as empregadas domésticas, elas têm que, sim, né, se elas precisam e a habilidade que elas têm, só que elas têm que se organizar socialmente, criar o sindicato das empregadas domésticas, reivindicar por melhorias para a categoria. Então, eu acho que elas têm que se organizar politicamente justamente por perceber que, de certa forma, estão sendo exploradas pela maneira com que a coisa está sendo feita. Então, a gente precisa ter esse pensamento crítico, né? Mas não esquecer de que precisa ser feito aquela coisa, porque é a maneira que a gente tem para poder conseguir
avançar. Da valorização do sindicato, da importância do sindicato. Exatamente, muito obrigado, Clóvis. Eu mencionei aqui o Sindicato das Empregadas Domésticas, mas isso se estende para todo e qualquer outro sindicato, que é uma forma do trabalhador se organizar. Do mesmo jeito que eu tenho os meninos ali, o Derek tem o Clóvis ali, tem o parceiro. meu assessor ali, ó. Aqui sempre tem nos bastidores. Chega aqui, dá uma backstage, vem cá, Clóvis. Já se apresenta e fala aqui em rapidinho. casa, rapaz. Quem sabe faz ao vivo, vai lá, Clóvis. Olá, boa noite a todos e a todas aí, é um prazer estar aqui com vocês, podendo presenciar, participar desse bate-papo aqui super interessante, super legal. Pô. Mas deixo vocês aqui super à vontade. Meu camarada, Meu lugar é lá atrás das câmeras, atrás dos bastidores. Fazendo a magia acontecer. Obrigado, Clóvis. Um beijão pra vocês aí, gente. Então continua, você estava falando da questão dos sindicatos aí, Derek. Claro, os sindicatos precisam se organizar. Criaram sim uma imagem do sindicato, como se o sindicato estivesse contra o trabalhador, contra a trabalhadora, enquanto o sindicato ele é a forma do trabalhador se organizar para defender os seus direitos perante ao patrão, né, ao patronato. Então, assim, a gente precisa levar também essa consciência para as pessoas. Eu sei, pelo amor de Deus, existem sindicatos e sindicatos. Pode ser que exista sindicato que realmente não defenda a categoria, né? Mas agora dizer que todos os sindicatos estão contra o trabalhador é de uma ingenuidade muito grande, É de, sim, você pegar e medir todo mundo pela mesma régua. E isso de forma alguma deve ser feito, de forma alguma pode ser feito, porque existem sindicatos que trabalham sério e eu conheço muitos sindicatos que trabalham sério, inclusive mandar um abraço para o Marcão, para o Bira, Sindicato dos Empregados do Comércio, que abrange Resende, Porto Real, salvo engano, até Volta Redonda, não, Porto Real, Itatiaia e Resende, que é um sindicato que trabalha sério, um sindicato muito bem organizado e que defende a categoria. Digo isso porque já tive a oportunidade de advogar para eles e o nosso trabalho era sério. Então, eu posso dizer com propriedade. Quero mandar um abraço aí para Fátima Helena. Boa noite, minha amiga. Obrigado por estar participando aí junto com a gente. Amigo Otávio. Pediram para falar o seguinte, Derek, você está no ramo político, já entrou, né? Acho que eu já então, assim, a gente não vai fazer propaganda, não vai falar nada disso, mas falar mais um pouquinho dessa questão, o porquê de estar na política, o porquê de ter engrenado. Pediram para falar aqui, né? Sandra, um grande abraço também. Sandra tá ligadinha. Sandra Prado? Sandra Santana. Você Sandra Santana? Conheço. Sandra Santana. Um abraço para Sandra Santana, é aqui a câmera, né? Então, fala mais um pouquinho da questão do porquê de ter entrado na política, um pouquinho das ideias. Não é propaganda, não é nada disso, mas eu acho que tudo tem um viés, né? Claro. Tem um atrativo e tudo mais, o porquê da política. E vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí, meu camarada. Eu percebi, né, que o direito, hoje eu estou advogado, e eu percebi que o direito, ele não explica a vida. Eu percebi que o direito, na verdade, ele nada mais é do que as pessoas que tinham ali o domínio político e conseguiu legislar sobre determinadas questões. E aí eu vi o seguinte: se nós conseguimos ir direto na fonte, se nós conseguimos nos organizar politicamente para poder legislar, para poder executar leis em favor das categorias que nós defendemos, do trabalhador, das pessoas com poucos recursos, do periférico, então a gente consegue melhorar a vida das pessoas significativamente, né? O direito, ele é sim um instrumento, a função da justiça, mas muitas das leis, infelizmente, elas foram feitas para poder atender interesse de pessoas que possuem o domínio político da coisa. Então, se a gente conseguir se organizar politicamente para poder fazer que os nossos interesses eles sejam socorridos, para poder ser representado. É uma coisa que eu falo bastante, às vezes o que a gente quer, enquanto eles fazem leis para poder continuar ganhando milhões, às vezes o que a gente quer é só quer reconhecimento. É só ser representado. Né? A gente só quer ser representado. Às vezes eu só quero que o segurança não fique me andando atrás de mim na loja, que ele não olhe comigo com desconfiança, que a polícia me trate com respeito. Né? E hoje eu consigo ser respeito. Em Resende, pelo menos, todas as abordagens que eu tenho, eu consigo ser tratado com respeito, porque eu falo. Não, meu nome é Derek, eu sei como que deve proceder a abordagem, sempre de maneira respeitosa. Né? Desde os 15 anos eu já sei como que é a tomadura, porque meus pais já tiveram essa preocupação de me ensinar, né? E as pessoas, meus amigos que são brancos, eles não tinham essa de como proceder durante uma dura. Eu lembro que eu tomei uma dura com um amigo lá em Seropédica, e aí ele pegava e ficava olhando para mim, para ver o que ele ia fazer. Eu já peguei, levantei a mão, pedi licença para me identificar, chamei de senhor, olhei nos olhos. Então eu já sabia que eu tinha essa habilidade que eu desenvolvi desde os 15 anos. Ah, por que eu sabia e ele não?
porque foi algo que me afetava diretamente ao longo da minha vida. Então, são sobre essas situações, né, que a gente quer defender politicamente. E tá nesse espaço aqui que você está oportunizando para a gente, falando sobre esses assuntos, já é uma conquista política, já é uma conquista, e é isso que a gente pretende, né, quando a gente lançar nossa candidatura, é levar essas questões, essas dores para o debate público e fazer as pessoas refletirem a importância de ter essa representação para ter o seu direito atendido, para ter o seu direito socorrido. Então hoje eu visualizo a política antes até da questão jurídica, porque é a política que vai virar lei para poder servir de instrumento da justiça. Beleza. Derek, agradecer você, meu camarada, por ter vindo. Espero que você tenha gostado. Pô, bastante. Cara. As portas do já Pode... Tá acabando? Já tá acabando. Meio metro de coisa para falar ainda. Não seja por isso. Falou bastante coisa já. Pô, eu gostei muito da participação. Obrigado mesmo pelo convite. Tive a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória, oportunidade de falar sobre as nossas aspirações para o futuro e tá aí, né, sonhando por um mundo melhor. Não, eu que agradeço muito por você ter topado vir. Peço desculpa por alguma falha, a gente é o terceiro programa, ainda está aprendendo, a gente está amadurecendo, a gente tá verdinho ainda, está engatinhando, né? Mas as portas do programa continuam abertas, eu quero trazer você aqui no futuro, daqui a pouco a gente tem uma estrutura nova, daqui a pouco a gente está se ajustando, né? Então, obrigado. A sua história realmente é uma inspiração para mim, como acho que é para muitas pessoas, né? Eu fico muito feliz de poder narrar a tua história, eu acho que de uma forma emotiva, muito positivamente. Cara, a gente vê uma pessoa que realmente saiu de uma realidade periférica que tinha tudo para dar errado, né? A gente para pensar e tinha tudo para dar errado, né? Como você falou, aos 15 anos você teve que aprender desde já, porque você sabia, né? Que a gente vem de alguns bairros onde que a nossa realidade é essa, meu irmão. São bairros violentos, a gente é preto mesmo, então assim, essa é a nossa realidade. E meu camarada, hoje você é um doutor, um cara que está aspirando na política, é dono de um escritório de advocacia que cada dia mais vem ganhando conceito, crescendo cada vez mais na cidade de Resende e no Brasil, porque já tem atendimentos espalhados aí por diversos estados, então é uma história inspiradora. Continue nesse caminho. Obrigado. Se a gente tiver jovens assistindo, galera, acompanhe esses passos, né? Vamos realmente acreditar que tem como fazer. A história do Derek é uma história que inspira, então a gente tem que usar essa inspiração também ao nosso favor. Obrigado, doutor Derek. Obrigado, sucesso. Léo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros que estão chegando aos poucos. Carlinhos, boa noite, meu amigo. A galera que está chegando, a gente vai mandando um alô também, vai mandando um boa noite. Quero agradecer a J Produções, Imperial Delivery, né? Quem tiver interesse, Imperial Delivery, logo na principal ali ao lado da Retiro. Obrigado, Clóvis e toda a equipe que ficou aqui de bastidor. Obrigado, pessoal. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Eu vou estar assistindo, Léo. Obrigadão aí. Aberta, desculpa alguma coisa. Que vai fazer muita diferença aqui em Porto Real também. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu, pessoal.